Agora foi. Olá, doutora Vera. Boa noite, boa Olá, noite, boa Dário, boa noite. noite. Tá tudo bem? Tá tudo. É contigo. Graças a Deus. Eu estava aqui a pedir as minhas sinceras desculpas Uhum. às 15 pessoas que mandaram mensagem a dizer sobre a questão do horário. Só para dizer uma frase muito boa que eu gostei de ouvir há pouquinho, que a doutora Vera disse, que a ansiedade atrapalha o processo. Então, o importante é que vamos começar, o importante é começar, e estamos aqui, estamos a começar prontos para a nossa live. Doutora Vera, de uma forma primordial, só para fazer um pequeno, bem, até não. O que é um gestor de carreira? Para começar só, o que é um gestor de carreira e por que é que, de uma forma drástica aí, para provocar, de uma forma provocativa, decidiu mudar de carreira, para começar? Porque a priori não era essa a tua formação, mas decidiu mudar de carreira, de profissão e seguir a gestão de carreiras. Por quê? E quais são os benefícios? O que é que te levou, o que te motivou a fazer essa escolha? Dário, antes de mais agradecer o convite. Oi. Eu e o Dário já nos conhecemos há muito tempo. Somos praticamente irmãos. É uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito apreço. Também para cumprimentar as minhas meninas que estão aqui, a minha prima Cláudia, a minha menina Vânia, a minha profissional, tanto é que ela me chamou de Salvador. Agora, respondendo à tua pergunta, por que eu escolhi, o que é uma consultora ou melhor, uma gestora de carreira? Por que eu escolhi esta profissão ou esta área? E por que eu troquei? Né? São três perguntas. Uma gestora de carreira ou uma consultora de carreira é aquela profissional que trabalha na gestão da carreira de um determinado profissional. Orientar essa pessoa de acordo com as suas competências, a sua inclinação. Tem aquelas pessoas que não têm uma formação e não têm experiência de trabalho. Mas são pessoas que falam muito bem, são pessoas que são muito dinâmicas, muito organizadas. Então, aí já podemos começar a ver, através desses detalhes de personalidade, onde é que nós podemos enquadrar essas pessoas, ou então qual é o curso que essa determinada pessoa pode fazer. Ou por ser um diagnóstico do profissional, eu quero fazer isso, ou quero me formar numa determinada área. Por quê? Porque é uma saída no mercado, mas não tem nada a ver com aquilo que é o próprio perfil dessa pessoa. Eu não troquei de carreira. Eu sou licenciada em Administração e Gestão do Território, sou mestre em Administração Pública. Posso dizer que nunca exerci essas profissões, então aqui não tem uma troca de carreira. Okay. Durante algum tempo, eu tentei encontrar uma oportunidade de trabalho na área em que eu me formei cá em Portugal, mas foram tentativas muito falhadas, por causa de situações que eu já vou voltar aqui a explicar. O que mais me motivou? É que o primeiro ponto, eu não saí de Angola com o objetivo de viver em Portugal. Eu saí de Angola com o objetivo de estudar. Vim cá estudar, porque me apaixonei muito pelo meu curso, pela minha licenciatura, e tive uma disciplina que falava sobre administração pública, e aí eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam, fiquei alucinada. Afinal, as coisas, quando você faz 1 mais 1 dá 2, não devia estar assim como está. Vou num outro sítio, num outro país, para tentar entender e estudar, ter mais conhecimentos sobre administração pública. E aí é que as coisas começaram. Decidi ficar aqui e na minha cabeça sempre teve que eu tenho que estudar, ou melhor, eu tenho que trabalhar na área em que eu me formei. Até porque houve um investimento de tempo, houve um investimento financeiro e é uma paixão pela área. Só que não foi isso que aconteceu. Comecei a ficar frustrada, tive outros trabalhos, restauração, fábrica, call center. Eu gosto de call center. Quais outros? Limpeza. Mas eu parava e pensava, não é isso. Nós não estamos só para isso. Nós podemos trabalhar sim. Mas então onde é que fica a minha formação? Foi aí que eu comecei a me questionar o que é que de facto eu estava a fazer de errado, que eu não conseguia um trabalho na minha área, visto que eu tenho uma formação e até tenho experiência de trabalho a nível administrativo. Aí as coisas começaram a surgir e a acontecer. Muito bem. E agora, só a título de curiosidade, eu recebi 17 mensagens, 17 perguntas no caso, mas vou tentar resumir as 17 com as minhas. E já agora, aproveitando, quem tiver questões, pode deixar aqui na caixa de mensagens ou aqui, ou fazer diretamente aqui. E a gente vai responder no devido tempo, quando for necessário. Agora, doutora Vera, para começar, como é viver em Portugal? A principal questão é essa, como é viver em Portugal?
como é viver em Portugal? Para mim é normal. Cada pessoa tem a sua experiência. Claro, tem uma questão de cultura que acaba por ser um pouco diferente da nossa. E temos que nos adaptar àquilo que nós encontramos. A cultura portuguesa são um povo assim um pouco mais conservador. Nós somos mais extrovertidos, eles são mais introvertidos. Para mim foi super normal, até porque, se o Dário me conhece, eu não sou uma pessoa muito extrovertida, apesar de que, quando se trata de pessoas mais próximas, eu acabo por ser mais à vontade. Mas eu me identifiquei muito com Portugal. Nunca foi um país que eu sempre sonhei vir cá viver, nem estudar. Acabei por me identificar e acabei por ficar. E é isso. Mas hoje em dia também com esse processo todo de imigração, temos mais povos aqui, brasileiros, angolanos, guineenses. Então você acaba por sentir mais o calor africano cá. Boas. Doutora Valei, como é que foi para ti o processo de adaptação? Já agora. Começamos. Eu senti muito na faculdade. Não senti muito assim a nível social, eu senti mais na faculdade. A forma de ensino era um pouco mais exigente relativamente com aquela que nós temos em Angola. E sem falar que algumas disciplinas eram lecionadas na língua inglesa e nós não temos muito essa frequência. Mas tirando isso, para mim, o meu caso particular foi tranquilo. Boas. Uma das questões também que chamou muita atenção é sobre a questão dos documentos. Como é que se reconhece os documentos para poder trabalhar em Portugal? Qual é o processo a ser seguido? Então, relativamente aos documentos, isso depende muito de curso para curso. Tem cursos, ou melhor, tem áreas que não é exigido o documento reconhecido. É assim, se formos a falar a nível de empresas, as empresas privadas não se focam muito no reconhecimento do diploma. Já as empresas públicas têm que haver esse reconhecimento. E também cursos como medicinas, engenharias, de qualquer das formas, sendo uma empresa pública ou privada, essa só tem que reconhecer, estamos a falar de um curso técnico. Uma licenciada em gestão, uma licenciada em administração, não precisa necessariamente ter aqui o certificado reconhecido, basta ter a experiência. É o que muitas das vezes se exige. Tanto é que tem pessoas que acabam por não ter uma licenciatura e têm aí um 12º ano, e por terem muitos anos de experiência nessa determinada área, aí acabam por conseguir um trabalho. Aí, só para te cortar e puxa a próxima questão. Como alguém que não é licenciado, mas tem 10, 15, 8 ou 5 anos de experiência, pode trabalhar em Portugal, na sua área de formação, no caso? Em Portugal, como eu posso dizer, cá foca-se muito mais no que você sabe fazer, no que você tem como formação. Uma vez alguém me disse, vocês em Angola estudam muito, aqui em Portugal. E tem razão, nós estudamos muito. Tem pessoas que, eu até às vezes penso em fazer uma pós-graduação, às vezes penso em fazer um doutoramento, mas é que as pessoas pensam em continuar a trabalhar, continuar a adquirir experiências. Você vê, uma pessoa que tem mais de 10 anos de experiência administrativa, cá em Portugal, é uma pessoa que tem muita experiência a nível do Excel, do Word, essas hard skills. Já uma pessoa que acaba por estar a estudar mais, acaba por priorizar mais os estudos do que a própria experiência profissional. E cai muito mais sobre aquilo que você consegue fazer do que aquilo que você já estudou. É possível com visto de trabalho conseguir, com pessoa com visto de trabalho ou de turismo, conseguir trabalho, com visto de turismo, conseguir trabalho e ficar a viver? Sim, muita gente faz isso. É assim, eu não sou especialista em imigração nem documentação, então não posso estar aqui a falar muito sobre isso. A minha área é mais voltada à carreira, trabalhos, área profissional, processo de entrevistas, currículos, entre outros. Agora, eu também recebo pessoas que vêm como turista e depois de um tempo acabam por tratar os documentos, tratam a manifestação de interesse. Com a manifestação de interesse, as pessoas conseguem um trabalho, um trabalho com contrato. A entrar muito no tema de documentação, provavelmente não vou poder dar aqui respostas muito exatas, porque não é o meu mercado. Boas. Falando nessa questão de currículo, como é ter, ou como é que as pessoas podem ter, ou que é para ti ter um currículo atrativo para o mercado de trabalho aí? Um currículo atrativo. Nós, quando vamos fazer o currículo, não podemos pensar em nós. Eu levo, em média, 2h30 para elaborar um currículo. Você tem essa experiência comigo? Normalmente, eu antigamente, 2018, 2019, quando elaborei um currículo, na época era para vir para cá, porque o próprio trabalho que eu arranjei em Angola não precisei de currículo. É assim, muitas das vezes é quem te indica, né? Nós fazemos muito a correr, de acordo com aquilo que nós pensamos que é, mas não. Quem vai receber o currículo é um profissional. Que existem técnicas para ele poder identificar se esse determinado candidato está adequado para essa determinada vaga. Então, existem algumas palavras,
alguma forma de elaborar, a forma de se auto-vender no documento, que é o currículo, que nós temos que saber conhecer. Caso contrário, é mais um currículo que vai para a base de dados. Boas. E quais têm sido os cursos mais solicitados? Ou as profissões mais solicitadas? Para quem quer. Há muita gente, está a fazer essas questões buscando muito naquilo que me foi mandado. Até fiz um pequeno quiz aqui, naquilo que me foi mandado, de algumas pessoas que provavelmente estão a assistir à live. Tem essa questão: quais são os cursos ou as profissões mais solicitadas aí em Portugal? Visto que tens uma vaga experiência nesse quesito de gestão de carreiras, qual tem sido os cursos ou as formações mais requisitadas? Ou seja, aquelas áreas em que tem mais procura de trabalho ou mais procura de profissionais, a informática, áreas de informática, engenharias, programação, as áreas de TI, né? Medicina, operadores de caixa. Por acaso eu estive a ver a semana passada o top 10 das profissões mais procuradas e essas estão no top. Medicinas, engenharias, e áreas de programação, tecnologias de informação, esses cursos. As administrativas também, porque todos os dias tem sempre uma vaga para uma profissional administrativa de recursos humanos, administrativa secretariado, administrativa de recepção. E a questão da idade, como é que é vista? Há pessoas que provavelmente querem sair do seu país para emigrar para aí e tem 10 anos de carreira, e com 10 anos de carreira normalmente já estão acima dos 35. Como é visto, como é que encaras ou como é que é encarado este processo da idade e a questão do gênero aí? Eu sinceramente não sinto muito por isso. Quando alguém chega até a mim para pedir para trabalhar com essa pessoa nesse processo, eu olho para a idade, por exemplo, uma pessoa de 35 anos não é problema, não é de todo. Podemos até falar de uma pessoa de 20 anos. O que eu me questiono muitas das vezes é o que essa pessoa sabe fazer. Porque é assim, você vai mostrar o currículo. Tanto é que no currículo, a maior parte dos currículos que eu recebo de pessoas de Angola vem a data de nascimento. A data de nascimento não vai no currículo, por causa disso, desse preconceito, do idadismo. Você quando envia o currículo, mostra apenas aquilo que você sabe que vai chamar a atenção. Deixa de criar objeções. Nacionalidades e datas de nascimento são elementos que criam objeções para o recrutador não ler. É mais fácil, pode até ter 50 anos. Mas se ele identificar naquele currículo uma forte candidata para chamar para a entrevista, já na entrevista é outra coisa. Você vai se vender, você vai falar e vai mostrar suas competências. Temos que meter de lado a questão da idade, a questão da raça, a questão do gênero. O objetivo aqui é a pessoa vender-se, ter esse posicionamento profissional firme, convicto de que eu sou capaz de fazer isso. E nós, imigrantes e negras, mulheres negras e homens negros, muitas das vezes já temos esse preconceito, esse complexo de inferioridade, porque somos negros, é melhor ir para a fábrica, ou é melhor então ir aí limpar chão numa casa. Não, isso acaba por criar crenças limitantes. Não foco muito na idade. Eu às vezes me preocupo quando essa pessoa diz: eu já tenho 40 anos, mas não tenho muita experiência de informática. É tudo muito na ótica do utilizador. Capaz de pessoas que têm domínio do Excel, domínio do Word. Se tiveres 40 anos, 50 anos e tens domínio dessas ferramentas, não tem como não conseguires um trabalho. Boas. Agora vou entrar um pouquinho naquilo que é a tua questão do trabalho. Eu sei que cobras para isso, mas estamos numa live e há curiosidades que, se permitires, poderás explicar. Quais são as técnicas aplicadas numa entrevista que consideras infalíveis vinda do entrevistado? Muitas das vezes nós pensamos que existem palavras certas para a entrevista. Não existem. O que muitas das vezes faz com que a pessoa seja selecionada é a confiança, a segurança da pessoa. Porque até às vezes a forma da pessoa falar e gesticular na entrevista faz com que essa pessoa não seja selecionada. Muitos dos recrutadores que fazem as entrevistas são pessoas que têm, como eu posso dizer, têm formação em psicologia. Se vamos a ver a descrição da vaga para técnicos de recrutamento e seleção, pedem pessoas com um superior em psicologia, porque acabam por detectar se essa pessoa está muito confiável. Quem passa em segurança é porque, de certa forma, não está muito convicto daquilo que está a falar. Se não está, é porque está a mentir. E se está a mentir,
dizer que não está apta para o cargo. Hum. Então, o estar a coçar, a morder os lábios, a balançar o corpo, as pernas, todos esses gestos acabam por fazer com que essa pessoa não seja bem vista e não é selecionada. Agora, o que é certo de falar, o que não é certo, numa pergunta, fala-me sobre ti, por que escolhi essa vaga, isso nós podemos exercitar. O que nós temos que fazer aqui é o quê? É manter a postura e a confiança. A Vânia está aí, a Vânia sabe disso, se ela passou pelas técnicas de entrevista. E sobre a questão daquele pessoal, eu terminei a formação sem experiência profissional, mas tenho a experiência científica ou educacional, se posso assim dizer, e tenho a necessidade, eu tenho a ideia de ir morar em Portugal, ou ir viver em Portugal ou no estrangeiro. Em Portugal, vamos usar já Portugal como exemplo. Em Portugal, como é que é o processo? Tipo, do nada sair, me pego, simplesmente sou licenciado e quero tentar a minha vida no estrangeiro. Acontece muito. Há muita gente cá em Angola que está boa farta, perdão pela linguagem, está boa farta com a forma como as coisas estão a andar aqui. E sabe que é suficientemente bom ou capaz, ou boa, ou capaz de exercer, ou de dar mais para a sociedade, ou de dar mais para contribuir mais que para o engrandecimento, ou crescimento, ou desenvolvimento do país. Mas, infelizmente, por conta da fraca, vamos assim dizer, das fracas oportunidades existentes, tem a ideia primordial de emigrar. E só fazemos um cálculo rápido para sair daqui da Angola para Portugal, pelo menos tu tens que ter 1 milhão ou 1 milhão e meio de kwanzas para ir, simplesmente. Pum, eu chego, faço o cálculo, 2 milhões ou 2 milhões e meio para ir e me suster durante pelo menos 1 ou 2 meses, para pagar aluguel de 1 ou 2 meses. E nesses 1 ou 2 meses é que normalmente tende a levantar aquela questão do desespero, por não estar a conseguir, tem aquela questão também do tipo, será que eu não sou suficiente? Vou começar a trabalhar na obra, e depois chega na obra, fica acomodado, e depois tem sempre essa questão de esquecer o que realmente levou para ali. E há pessoas, há casos, que têm a oportunidade de conhecer uma história de carreira como a Vera Mendes, que a priori chega para lá, conhece, ou seguir pelo TikTok. Já agora, quem estiver aqui pode seguir a Vera Mendes no TikTok. E também não esqueçam de seguir a página de vídeos aqui, a Vera Mendes pelo TikTok ou pelas publicações, e entre em contato. A Vera Mendes é muito acessível e começa a trabalhar com a pessoa. E há casos muito, que a maior parte dos casos, chegam lá e não tem esse tipo de direção e agem da forma que agem. Como resolver esse desiderato? E por outra, há uma questão que eu não quis fazer, mas vou ter que fazer. Os serviços da doutora Vera são muito caros. Você vai fazer 2 questões, ela não respondeu a primeira e nem percebi muito bem a primeira. Sim, a primeira é sobre a questão de uma pessoa que é simplesmente licenciada e sai daqui simplesmente com os meios, que é para ir para lá e para sustentar pelo menos por 1 ou 2 meses. E depois não vê formas ou condições. Ou não tem pessoas indicadas, ou não vê site, ou não se vê por site, ou por não conhecer, e depois vai para a obra, ou vai para trabalho, ou vai lavar pratos e não sei o quê. E a segunda, como é que vai mudar esse quadro? E a segunda, de Nilson, pergunta se os serviços da doutora Vera são muito caros. Primeiramente é assim, tudo na vida é um processo, Dário. Tudo na vida é um processo. Nós nascemos, começamos a engatear, depois começamos a andar, vamos para a iniciação, enfim, tudo é um processo. Aquelas pessoas que não têm licenciatura, por exemplo, se for no teu caso, você tem experiências, você já fez vários trabalhos extracurriculares, você já fez voluntariados, você tem projetos sociais aí a levantar. Então, isso acaba por ser uma experiência de trabalho. São competências que você adquiriu e que você vai adquirindo à medida que o tempo vai passando. Agora, essas pessoas que chegam em 2 meses, e aqui é muito normal, quase todos nós que estamos aqui passamos por isso, eu até passei também por isso, de ter que trabalhar em outras áreas, criar condições, ter aí uma mínima estabilidade financeira, pelo menos no final do mês, ter que pagar as suas contas, e depois começar a procurar pessoas especializadas nisso. Nós, quando chegamos, temos que ver a questão da habitação, a questão da documentação. Depois é que começamos a pensar em trabalhar, porque para trabalhar tem que ter um documento. E só para ter a manifestação de interesse são uns 4 ou 5 documentos que têm que se tratar em instituições diferentes. Então, existem pessoas que hoje em dia estão a trabalhar em suas áreas, que conheceram por acaso o ano passado, ou no princípio desse ano, e que quando eu conheci essas pessoas já estavam cá há 4 anos e trabalhavam em restaurantes, em fábricas. Se deu o caso de ter a sorte e coincidência de nos cruzarmos, assim como vou me cruzando com várias pessoas que estão aqui há algum tempo. No caso dessas pessoas que não cruzam com a Vera, é investir em si. Eu vou tocar num assunto muito sensível.
nós temos a facilidade de investir em coisas superficiais que não vão nos gerar resultado do que em coisas que vão nos gerar resultado. Isso acontece muito. Tanto é que tem pessoas que têm a sorte de cruzar o meu caminho, onde nos cruzamos, porque eu sempre tenho, e a cada profissional que eu trabalho, eu acabo por ter um conhecimento diferente do mundo. Então, são pessoas que sempre acrescentam muita coisa na minha vida. É de dizer que também cruzam pessoas que você apresentar um preço, essas pessoas acabam por recuar, porque não conseguem ver o valor nisso, mas ao mesmo tempo são pessoas que manifestam uma insatisfação profissional. Eu até uma vez fiz um vídeo no TikTok que eu falei sobre isso. É mais fácil ir para a Zara do que fazer um currículo e ter um trabalho naquela área em que você sempre trabalhou. Então aqui a questão não é ser caro ou não. É você olhar para este processo, o resultado que vai me causar uma satisfação maior do que um sapato ou uma bolsa ou uma comida. Então é muito sobre isso. É sobre aquilo que nós queremos com determinados processos ou determinados serviços. E não é tão caro assim. Quem quiser saber mais sobre isso, você entra em contato comigo, falamos, porque cada caso é um caso, não vou estar aqui a falar de preços, cada profissional é um profissional. Boas. Como identificar e desenvolver habilidades essenciais para avançar na carreira? Olha, isso acaba por ser algo muito, como é que eu posso dizer? Somente com um profissional, porque nós temos que sentar, eu tenho que ouvir a história dessa pessoa, tenho que ouvir o que essa pessoa sabe fazer, o que essa pessoa já trabalhou, e conseguimos aí juntos, através de um diagnóstico de carreira, identificar quais são esses pontos. Eu olho para ti, consigo ver que você tem espírito de liderança, você tem uma pessoa que tem essa capacidade de liderar, de criar projetos, de implementar. Né? Tem coisas que nós podemos melhorar um ponto ou outro, mas, sim, agora, de uma forma geral, não consigo lhe responder. Tem que ter um profissional específico para podermos dar um exemplo. Não sei se já aconteceu, já houve um episódio do gênero, mas há muita gente que ao imigrar sai de cá com família ou com familiares. E acaba sempre criando um meio que impasse, no princípio, em conciliar a carreira ou a vida profissional e a vida social ou a vida da família. Como é que gera quando acontecem situações do gênero? Tem que ter alguém. Se tiver crianças, tem que ter alguém para ficar com essa criança. Não tem como. Uhum. A maior parte dos trabalhos aqui, hoje em dia, até trabalhos administrativos também são rotativos. Então, se tiver crianças, adolescentes já podem ficar sozinhos. Mas se tiver crianças, tem que ter alguém. Para nós em Angola é muito mais fácil, porque nós temos aí uma rede de apoio. Tem a tia, tem a prima, tem a avó, vivemos sempre com uma menina, sempre que as famílias se juntam, tem sempre uma menina assim que vão lhe buscar uma tia para viver com o casal. Então essa menina acaba sempre por cuidar da outra criança. Já que nós que imigramos, nós não temos essa rede de apoio. As creches abrem às 7 e fecham às 19 horas. Muitas das vezes você sai às 19 do trabalho e acaba por não conseguir chegar a tempo para pegar a menina, ou o bebê, no caso. Então tem que ter essa rede. Só tendo essa rede que a pessoa consegue. Agora, para aquelas pessoas que já vêm com uma outra pessoa, ou tem uma ama, alguém em casa para cuidar do menino, aí é muito mais fácil. Mas para nós mães, que só estamos eu, filho e o marido em casa, alguém tem que ter um trabalho um pouco mais flexível a nível de horários. Boas. Doutora, do meu lado, estamos quase a chegar ao fim. Eu gostaria se tivessem algumas questões que as fizessem. Caso não houverem, quando terminar as minhas questões, a gente vai terminar. Mas antes disso, doutora Vera, em que medida as tendências do mercado de trabalho influenciam as decisões na orientação de carreiras dentro da organização ou dentro da vida profissional? Pergunta bem longa? Yeah. É. Também sou ali. Pronto, de uma forma resumida, em que medida o mercado de trabalho pode influenciar na vida profissional, na vida pessoal ou familiar de cada pessoa? Penso que essa pergunta acabou sendo respondida por mim. Então, fora esta, como lida com situações de conflitos relacionadas às expectativas de carreira e desempenho profissional? Olha, quando estávamos para entrar, nós fizemos essa confusão do fuso horário. Eu te falei uma coisa, eu te disse, a ansiedade atrapalha o processo. Uhum. Muitas das vezes o meu trabalho não é só muito sobre a elaboração do currículo e técnicas de entrevista. Acaba por ser também um trabalho de apoio emocional, porque nós, imigrantes, acabamos por ter aqui uma certa sensibilidade, não tem como, é tudo diferente, é uma adaptação, estamos distantes da família, a incerteza de que será que vai dar, será que tomei uma boa decisão em ter que abandonar minha vida, minha cultura, minha comida e estar aqui. Então vai surgindo muitas coisas na nossa cabeça e acabamos por estar numa situação em que nos criam muitas crenças limitantes.
E o imigrante precisa estar preparado emocionalmente. Precisa ter força, precisa ter posicionamento profissional, que não é fácil, mas precisa. Precisa estar preparado para enfrentar o próprio racismo, preconceito, xenofobia. Eu falo, até uma vez eu falei o seguinte: isso tudo nós já sabemos que existe. Então vamos ignorar, vamos focar na solução. Existem empresas inclusivas e isso é como em tudo. Até em Angola também podemos passar por. A minha net parou. Aham. Consegues ouvir agora? Agora sim, agora sim. Sim. Eu estava a dizer que até no nosso próprio país podemos passar por situações de preconceito, racismo, isso acontece muito. Então, o que nós temos que fazer é manter resiliência, persistência e acreditar que somos capazes. Isso é Bom, fundamental. Sem ansiedade. Por isso eu não gosto de trabalhar com aquelas pessoas que estão a trabalhar numa fábrica, estão a trabalhar num restaurante, mas que começaram o processo para conseguir um trabalho na sua área. Porque essa pessoa no final do mês já tem um rendimento, então já não está muito aflita em conseguir um trabalho para conseguir pagar as contas. Até porque é um processo mesmo. Eu posso dizer que hoje em dia eu consigo, a maior parte dos casos, foi em um mês e meio. Mas também já tivemos casos de uma semana. O último caso, por acaso, de alguém que comentou aqui, que eu vou deixar essa pulga atrás da orelha para vocês assistirem a live, no dia em que vamos fazer a live da selecionada, em que explicamos como é que foi o processo com essa pessoa. Essa menina foi em menos de um mês. Então, bom, é isso. doutora Vera, eu fui fuxicar um pouco no teu. Antes disso, deixa eu fazer a pergunta do Elisandro. Como vê a situação daqueles que terminaram o mestrado em Portugal e não conseguem enquadramento em solo europeu? Boas. Normal. Joel, as pessoas não têm documentos estratégicos. Uma das principais causas de um profissional não estar integrado no mercado de trabalho ou não ter um trabalho é a falta de estratégia no próprio mercado de trabalho. Os currículos são muito mal elaborados, uma pessoa que tem mestrado. Currículos muito mal elaborados. A procura de emprego também não é aquela eficaz. Ainda nos focamos muito em procurar trabalho no Facebook do que no próprio site das empresas. Muitas das vezes o e-mail que a pessoa envia também não é o estratégico. Está a enviar o currículo para uma determinada vaga. Eu sou a Vera Mendes, envio o meu currículo em anexo para a vaga X. Então, só. E a própria entrevista. Já chegam na entrevista, nem o próprio nome às vezes sabem, esquecem. Por que se candidatou para a vaga? Porque está à procura de trabalho. Isso não são respostas. Ter mestrado sim é fundamental, mas existe esse treinamento que nós temos que entender que, apesar de termos um mestrado ou um doutoramento, são coisas que nós não sabemos. Precisamos de pessoas que nos orientem. Muitas das pessoas falam, Vera, eu já tenho um currículo, mas não me chamam. O currículo não está bem elaborado. Quando eu olho para o currículo que nos chamam, tem razão. Os nossos currículos ainda têm filiação, nome do pai e da mãe. Ainda existe isso? Ainda existem esses currículos. Uma coisa também muito estranha que eu recebi foi um currículo com local de nascimento, a maternidade. Porque, assim, Dário, ninguém nos ensina a fazer currículo. Sério que recebeste um currículo com o nome do pai e da mãe? Sim, existe. Com a maternidade? Sim. Okay. Mas é normal. Eu estou a dizer isso. Para isso capaz de identificarem-se, porque provavelmente aqui deve ter pessoas que também têm essas informações no currículo e acham que é normal. Porque as pessoas pensam que o currículo é para meter todos os dados pessoais, número do BI, número do passaporte. Então, não é muito sobre isso. Nós precisamos entender que o currículo é um documento que vai passar as nossas experiências de trabalho. Temos que começar com os dados pessoais, depois um breve resumo, as experiências de trabalho, a formação acadêmica, competências, voluntariado, qualquer coisa do gênero. Então, a elaboração do currículo não é algo que nos ensinam na faculdade. Quem é que aprendeu a fazer currículo na faculdade pode deixar aqui sim, eu aprendi. Mas não, ninguém nos ensina. Nós vamos no cyber, mandamos aí os senhores do cyber faz aí um currículo. E ele faz de acordo com aquilo que ele acha que tem que ser. Mas não é. É o que eu falei anteriormente. Nós não temos que fazer currículo para nós. Nós temos que fazer o currículo para um profissional que tem formação na área, que nunca estamos a falar de um gestor ou técnico de recursos humanos, que consegue perceber que aqui existem certos termos e certas técnicas que as pessoas, quando elaboram um currículo, têm que ter atenção, porque eles vão avaliar isso. E hoje em dia, com as tecnologias, já existem as Application Tracking Systems, que são aqueles sistemas de pré-seleção de currículo. Quando você envia um currículo, muitas das vezes nem é o próprio recrutador que lê, é o robô, é o sistema, é o software que lê.
para ver se está de acordo com a vaga. Então, se não for um currículo bem estruturado, bem estratégico, com palavras-chave da tua própria área, então esse currículo não vai passar, esquece. Boas. Doutora Vera, como eu estava a dizer há pouquinho, eu fui fuxicar. Olha, quem tiver mais perguntas, ou Elisandro, se tiver mais perguntas também, está à vontade, ainda temos tempo. Doutora Vera, como eu disse há pouquinho, eu fui fuxicar um pouco no teu TikTok e quase que em quase todas as publicações feitas sempre tem a célere frase: me ajuda, te preciso. És mesmo. Olha, há mas muita gente a precisar de ajuda. Há muita gente a solicitar os teus serviços. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E fiquei maravilhado quando liguei para si e disseste-me que já estás na cifra de 67. Já ajudaste 67 pessoas. São 67 pessoas que a doutora Vera ajudou. Não importa a nacionalidade, mas desde que migrou para Portugal e teve contato com a doutora Vera. Alguns casos que não foram, que não passaram, o que é normal, mas só de saber que está na cifra já de 67 pessoas. Os que não passaram não estão em 67. Esses 67 são todos que passaram. Dá o caso de pessoas que não passaram, mas só de, voltando a falar, mas só de saber que já são 67 pessoas que a doutora Vera conseguiu ajudar. Olha, chamar a doutora Vera, está me chamando Dário, mas pronto, é já não sei se vou te classificar como atrevidos. Nós sabemos basicamente o que é que nós somos, nós sabemos o que é que nós queremos, e isso é um orgulho, tanto para mim, Elisandro, e mais todo mundo que já ajudou, de forma direta ou indireta, e os que vai ajudar ainda mais. E mais uma pergunta que surgiu agora, se me permite. Aquelas pessoas que estão aqui e estão ainda só com a pretensão, é possível mandarem os documentos ou ajudar-eles a partir daqui, quando chegarem lá, já tem basicamente as coisas andarem? Porque também muitas das vezes o que acontece, deixa-me só terminar, por favor, muitas das vezes o que acontece é do tipo, tu chegares lá e começares a fazer as coisas lá. Quando conheces alguém já como a doutora Vera Mendes, no caso, que é gestora de carreira, e tem já essa liberdade e facilidade, é meio que caminho andado. Tu tratas todos os documentos, tratas todas as documentações, e simplesmente a doutora Vera vai dar o aval, o acompanhamento necessário, que é para quando chegares por lá, as coisas começarem a funcionar. Basicamente já estás. Nós temos sempre essa tendência, desde há muito, ainda bem que a gente, que foi você quem começou a dizer isso, não nos esquecemos há muito tempo, e sempre quando estamos a conversar, estamos a dar respostas de uma coisa que o outro perguntou, que eu mesmo perguntei, você mesmo perguntou, já estamos a nos responder ao mesmo tempo, e a nossa conversa flui desta forma. Mas eu gostaria também de perceber o teu parecer, caso for possível, porque neste universo dos ajuda-me, preciso de ti, era isso que eu precisava, que eu li no teu TikTok. Há muita gente que ainda está no seu país de origem e gostaria de ir, mas gostaria de ir ou quer ir, mas ainda só tem a pretensão. Não tem as condições suficientes, mas já tenho basicamente minhas condições. Eu, por mim, a doutora Vera vai responder, mas por mim, eu aconselharia as pessoas a entrarem em contato com a doutora Vera a partir daqui, visto que a cifra, eu próprio, se um dia for o caso, falo de bom grado, ou não pensarei duas vezes, já sabes. Portanto, estás aberta para mim, nesse sentido. Mas eu gostaria que quem tivesse a ver, a live estará gravada, vamos partilhar. Quem tivesse a ver, eu gostaria que não é só mandar mensagens do tipo, ou comentário do tipo, eu preciso do serviço da doutora Vera. Eu gostaria que, enquanto estás no teu país de origem e estás a começar a tratar os teus documentos, começa a entrar em contato a partir dali, para depois não ter aquela tendência de chegares em Portugal, que é o caso onde a doutora Vera vive, ou reside, chegares em Portugal e estás aí a tentar, a procurar, a ver, e só depois, quando não acho que não está dando muito certo, estás em contato com a doutora Vera. A doutora Vera esteja à vontade para comentar. Deixa eu ver. Agora, consegues ouvir? Agora sim. Então, a preparação para ter um trabalho qualificado em Portugal começa no país de origem, seja na Guiné, seja Angola, Brasil, porque eu trabalho muito com a população dos Palopes. Então, eu tenho que começar no país de origem. A pessoa tem que vir preparada. Eu quero trabalhar como engenheiro. Quais são os requisitos que as empresas em Portugal pedem para que um engenheiro trabalhe nessa determinada área? É só começar a preparar a partir daí. Questão de inglês, faz um curso de inglês. O Excel, faz um curso de informática. Quando chegas aqui, estás preparado. Currículo, vai já ver o currículo, como é que tem que fazer, o próprio posicionamento. Eu estou acompanhando as pessoas que estão em Angola, estamos a trabalhar sobre isso. Porque as pessoas, quando chegam aqui, acabam por estar assim, um pouco em cima da hora e ficam mais agitadas. A preparação deve começar mesmo estando em Angola. Quando chegar aqui é só ir encaminhando o currículo, fazer uma entrevista ou outra. E o mesmo acontece com as entrevistas. A preparação da entrevista não é quando te ligam a dizer que tens uma entrevista no dia X.
deve começar quando você começa a fazer as candidaturas, para depois não te pegarem de surpresa e não te preparares, porque nós temos que nos preparar, temos que ensaiar mesmo diante de um espelho, quem é você, o que é que você faz, como é que você agrega valor nessa empresa. Ou seja, a preparação deve ser mesmo já estando ainda em Angola. Quando você vai pesquisar casas para alugar em Portugal, quando você vai pesquisar sobre documentação, escola para os meninos estudarem, também pesquisa sobre profissionais que me podem ajudar nessa área, ou melhorar, conseguir um trabalho nessa área, e aí começar o processo estando ainda no país de origem. Bom, poxa. Doutora Vera, essa hora, Edson, é complicado, mas pronto. Doutora Vera, desculpa, agora, doutor Edson, o engenheiro Edson mandou mensagem a perguntar se a live já está a decorrer, mas pronto. Doutora Vera, muito obrigado pelo tempo disponível. Vamos chegar ao fim e penso que o essencial ficou. Agora está melhor. Agora consigo ouvir. Boas. Muito obrigado pelo tempo disponível. Muito obrigado mesmo. E eu espero contar com você numa próxima altura. E para quem essa live ficará gravada assim, para quem quiser emigrar, no caso, ou tiver a pretensão de emigrar, entre em contato e siga os conselhos deixados aqui para a doutora Vera, enquanto estás a procurar a questão da residência, enquanto estás a procurar a questão da documentação, também procura por um profissional, de preferência a doutora Vera, no caso, por um profissional que te vai ajudar nesse processo. Então, mais uma vez, obrigado, doutora Vera. Contamos consigo numa próxima oportunidade. E não só. E foi isso. Tenho algo a dizer também. Uhum. A todos os profissionais, quando falo profissionais, não falo e nem me foco somente para quem tem uma formação superior. A todas aquelas pessoas que têm uma experiência de trabalho, que amam uma determinada área, que têm um sonho de procurar por melhores condições de vida, sejam ousados. Não deixem que ninguém diminua as vossas competências pelo vosso tom de cor, ou melhor, pelo vosso tom de pele, ou por ser mulher, não ser mulher, ser homem, não ser homem. Vocês têm que ter em vocês a capacidade de persistir e ser resiliente naquilo que vocês procuram. Não poupem. Procurem por pessoas que vos possam ajudar de fato. Invistam nos vossos conhecimentos. Conhecimento é poder. Eu tive a ver um vídeo do Vitor Hugo Mendes, em que ele falou que começou a estudar inglês com 12 anos. Não sabia onde é que aquilo ia levar, mas ele começou a estudar inglês com 12 anos. E hoje ele foi para um país de língua inglesa e consegue falar. Ou seja, às vezes aquilo que você está a fazer hoje, você mesmo não entende o porquê que eu estou a fazer isso, mas lá na frente vai se justificar. Estejam preparados para abraçar as vossas oportunidades. Sejam atrevidos, sejam ousados e nunca desistam dos vossos sonhos. É possível trabalhar em qualquer sítio, em qualquer parte do mundo, vocês conseguem trabalhar na vossa área. Em qualquer parte do mundo. Boa, fechou com chave de ouro. Isso levou-me a uma célebre frase que eu levo para a vida. O mundo pode tentar tirar tudo, menos o teu conhecimento. E essa questão do conhecimento, ontem nem estava agendado que eu para ser o diretor técnico do grande fórum internacional de especialistas internacionais. Houve um especialista dos PALOPs completo e da CPLP e de alguns países renomados, China, Rússia, Estados Unidos, mas o Brasil. Estavam lá, eu não estava programado que eu fosse o diretor técnico para aquilo, tanto para a questão do streaming, tanto para quem está lá presente, a direção de som, banner, produziu praticamente aquele projeto, aquele fórum completo. E eu me perguntaram, tu entendes isso? Eu vi tipo, eu sou atrevido, eu faço live, eu vou conseguir. Mas eu não sabia quase que nada, mas foi naquilo de ver um vídeo durante o dia ou a noite, no dia seguinte chegar lá, ensaiar, e no outro dia a gente está trabalhando já como se de um profissional se tratasse. E por conta disso surgiram novas oportunidades. Aquilo que eu postei, uma coisinha ou outra que postei. É basicamente isso. Seja mesmo ousado. Não importa se não tens tanta capacidade ou não entendes muito sobre aquilo. Investiga, capacita-se o máximo. E quando aparecem as oportunidades, também tem outra frase que diz: tu só vais ter uma oportunidade para você falar tudo ou para exprimir tudo aquilo que sentes. Se te derem um mic para falar sobre aquilo que você é capaz de fazer, fala mesmo já tudo, porque nunca sabe quando é que terás de novo essa oportunidade. Então, aperta, seja atrevido, seja ousado. E voltando de novo a tocar na tecla,
antes de sair de Angola, começam já a contratar os profissionais da área, que para não termos aqueles casos que acaba sendo gritante, até a entristecer, que profissionais saem daqui e chegam lá, por não terem conhecimento ou não saberem da existência dos profissionais de carreira, ou dos gestores de carreira, chegam lá e ficam acomodados em limpar o quarto de banho, eu estou chill assim, vale a pena largar o trabalho de banco, ou de bancário lá e vir limpar o chão aqui na Europa. Mano, você é bancário, você é petrolífero, você é chefe numa grande área. E sim, outra questão também que eu encontrei muito no TikTok é do tipo, eu sou profissional aqui nessa área de decisão, posso trabalhar lá? Tu sempre vai responder, podes. Eu só não sei quem podes. Então, é normal que sejamos, muito obrigado, doutor Áureo, saudades, nunca mais direi tanto dos ouvidos, mas pronto. Doutor Áureo, você tem razão, sejamos ousados e teimosos, sim, 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 sim. E não vamos nos limitar a ir para o exterior para limpar a casa de banhos, ou lavar pratos, ou cuidar de idosos, ou trabalhar na pedreira. Tenham sempre uma Vera Mendes convosco, faz favor. Alguém foi para lá há coisa de 3 anos em Portugal. Eu pedi especialmente que a pessoa viesse para cá assistir a live e contactar. Depois eu passarei o número ou falarei com a pessoa que é para poder contactar a doutora Vera por conta desse sentido, por conta dessa questão. Eu teve a filha recentemente lá em Portugal. Ele foi para lá para viver já também. A mulher já vive lá. A mulher é portuguesa até certo ponto. Ele foi lá para viver. Então ele vai precisar muito da tua ajuda. Ele está há 2 anos, há 2 dias, praticamente 3 dias. Então vai ser muito, muito, muito proveitoso ter a doutora Vera para ajudar essa pessoa. Da nossa parte, resta-nos simplesmente agradecer novamente por ter aceito o convite. Somos atrevidos como sempre, nunca vamos deixar de ser, razão pela qual usaste e és profissional, a profissional que és na área que estás a ajudar muita gente para a realização de muitos sonhos. Mano, muito obrigado mais uma vez. E qualquer coisa, WhatsApp. Yeah? Obrigada, Dário. Obrigada a todos que tiveram a acompanhar a live. Yeah. Oliver, só agora, mano. Estamos a terminar, mano. Mas pronto, depois vamos conversar mais no WhatsApp. Mano, muito obrigado e estamos juntos, já?